Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos aprender como o nosso corpo consegue regularizar o metabolismo energético quando nós estamos passando pelo período de jejum e pelo período em que estamos alimentados. Você já imaginou se o nosso corpo, assim que a gente alimentasse, pegasse todos os nutrientes que a gente acabou de comer e não sobrasse nada para quando a gente estivesse no período de jejum, quando a gente não estivesse alimentado? Certamente nós morreríamos, né? Então, nós precisamos ter alguns órgãos do nosso corpo que são responsáveis por regulamentar, né, essa energia, falar, não, essa parte aqui nós vamos estocar, essa parte nós vamos consumir. E quem faz isso no nosso corpo, quem está envolvido nesse processo é o fígado, o tecido adiposo, o encéfalo e os músculos. E eles trabalham de forma integrada e sincronizados, então um depende do outro para isso acontecer, né? Como eu falei, nós temos dois períodos que ficam se alternando ao longo do dia: o estado absortivo, que é quando nós estamos alimentados, 2 a 4 horas após a refeição. Por que 2? Porque é o tempo que a gente gasta para fazer a digestão, né? O tempo que o nosso intestino vai, pega todos os nutrientes que estão na comida e passa para a corrente sanguínea. E nesse período nós temos o aumento então da glicose, dos aminoácidos e dos triglicerídeos no nosso sangue. O estado de jejum é depois dessas 4 horas, quando nós não estamos nos alimentando, né? E nesse período acontece a redução da glicose, dos aminoácidos e dos triglicerídeos. Bom, nós temos dois tipos de regulação metabólica, que os hormônios ligam lá na célula e a célula pode ter esses dois tipos de regulação dentro dela. Pode ser a regulação pré-traducional, que é antes da tradução, ou seja, antes de formar, né, a proteína. Ela altera a expressão das enzimas, ou seja, como elas vão ser formadas. Ela modifica, intensificando ou diminuindo esses processos, ó, transcrição, processamento e transporte do RNA mensageiro e a tradução. E ele é um processo mais lento, porque como ele acontece antes da proteína ser feita, demora muito tempo até ele ir lá no núcleo, tirar o gene que precisa da proteína, levar lá pro ribossomo, e todas essas coisas demoram muito. E também temos a regulação pós-traducional, que é depois da tradução, né? Elas atuam na atividade enzimática, intensificam ou diminuem essas atividades da enzima, como alosteria, feedback, a presença de isoenzimas, modificações de ligações covalentes, e ele é um processo muito mais rápido, porque a enzima já está pronta. Você só vai modificar a atividade dela. Por exemplo, chega um hormônio lá na sua célula e liga nela, e aí ele vai enviar outro parceirinho dele e vai lá se ligar no sítio alostérico da enzima para fazer ela parar de funcionar. E aí ela para de funcionar. E quando ele quiser que ela funcione, mande outro hormônio lá, não sei o que, liga na célula e ela volta a funcionar. O competitivo, lá, aquele carinha que ligou no sítio alostérico sai e a enzima pode voltar a funcionar. Então ele é muito mais rápido, porque a enzima já está pronta. Agora vamos falar um pouco sobre o que acontece nos nossos órgãos durante o período de jejum ou o período alimentado. O fígado, ele é um grande centro distribuidor de nutrientes do nosso corpo. Quando nós estamos no período alimentado, ele absorve lipídios, aminoácidos e glicose, e ele é o lugar onde acontece todas aquelas reações que a gente comentou, né, da glicogenólise, da formação de glicogênio, todas essas coisas é o fígado que faz. Também tem armazenamento de glicogênio no músculo, só que o glicogênio que está no músculo é só para o músculo, não é para o corpo. E o glicogênio que está no fígado, quando ele é quebrado, ele é mandado para a corrente sanguínea. Bom, então eu falei que ele absorve esses nutrientes. E os lipídios, é importante lembrar que eles estão no sangue na forma de quilomicra, que é uma substância produzida pelo intestino na hora de digerir os lipídios, e ele é formado por 85% a 95% de triglicerídeos. Bom, nós temos alguns destinos quando a glicose entra no fígado. Ela pode ser destinada para essas coisas aqui, ó. Ela pode ser destinada para a síntese de glicogênio, que é como eu armazeno a glicose para situações futuras. Eu posso utilizar ela na via das pentoses fosfato. Posso utilizar na via glicolítica para produzir acetil-CoA
e depois transformar o acetil-CoA em ácidos graxos e mandar os ácidos graxos para o tecido adiposo. Por quê? Os ácidos graxos também armazenam energia, eles armazenam lipídios, não é? Vocês lembram da aula da Camila que ela falou que o nosso corpo prefere armazenar energia na forma de triglicerídeos, de ácidos graxos no tecido adiposo? Por isso que a gente costuma engordar muito fácil, porque o nosso corpo prefere, né, armazenar a energia no tecido adiposo. Nós temos também o destino dos aminoácidos aqui listados. Eles podem ser usados na síntese de proteínas para o fígado, ou eles podem passar por um processo de desaminação e usados para vias de metabolismo dos monossacarídeos, que a gente já estudou nas aulas passadas também. No período de jejum, o fígado vai fazer exatamente o contrário, ele vai exportar a glicose, vai tirar a glicose dele, quebrar o glicogênio e colocar na corrente sanguínea. Ele também faz gliconeogênese, que é a produção de glicose através de outros compostos. Como que ela faz isso? Ela pega alguns aminoácidos que estão livres no sangue ou que vieram, né, dos músculos. Os músculos liberam aminoácidos, ela pega esses aminoácidos e transforma em glicose, ou ela pega os ácidos graxos que são liberados do tecido adiposo e transforma em corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos também podem ser usados como uma molécula que vai participar, né, dos processos metabólicos de energia para a célula. Existem 3 tipos de corpos cetônicos: acetoacetato, acetona e beta-hidroxibutirato. Agora vamos falar sobre o tecido adiposo. O tecido adiposo ele trabalha como um estoque energético para o nosso corpo. Quando ele está alimentado, ele aumenta o transporte de glicose, ou seja, entra muita glicose no tecido adiposo quando nós estamos no período alimentado. Vocês lembram na aula passada que o GLUT4 está presente nesses tecidos, então quando a insulina é liberada no sangue, começa a captar muita glicose nesses tecidos. Ele também aumenta a glicólise, a via das pentoses fosfato, a síntese de ácidos graxos e a síntese de triglicerídeos. Ele aumenta também a degradação. Ele diminui a degradação de triglicerídeos, porque a degradação dos triglicerídeos vai acontecer só no jejum, porque eu preciso liberar gordura na minha corrente sanguínea para adquirir energia. Mas como eu estou alimentado, eu não vou precisar disso, então a degradação fica diminuída. No período de jejum, vai ter a degradação dos triglicerídeos, como eu acabei de falar, a liberação dos ácidos graxos na corrente sanguínea, a diminuição da captação de ácidos graxos. Por quê? Porque eu quero liberar ácidos graxos para a minha corrente sanguínea, não quero captar para mim, né? Então, também vai ter diminuição do metabolismo de carboidratos. Vamos falar agora sobre o tecido muscular. Quando ele está alimentado, ou seja, quando ele está em repouso, ele aumenta o transporte de glicose, como também acontece nos outros tecidos, a síntese de glicogênio. Ele também armazena glicogênio, só que a gente deve lembrar que esse glicogênio serve só para manter o músculo, ele não vai para a corrente sanguínea. No período alimentado também acontece a degradação de quilomicra, que é a forma como o lipídio é transportado no sangue. Ele aumenta a síntese proteica, a captação de aminoácidos ramificados, e é nesse período que ele renova a quantidade de aminoácidos e proteínas que eles têm, porque como eu já citei para vocês, quando nós estamos no estado de jejum, acontece a degradação de proteínas, ele libera aminoácidos que vão lá para o fígado para ser transformado em glicose na gliconeogênese. No período de jejum, então, acontece a degradação de corpos cetônicos, a degradação de ácidos graxos, a degradação de proteínas e a diminuição do metabolismo de carboidratos. Tudo isso para quê? Manter o encéfalo. O encéfalo, no período alimentado, ele exige ser alimentado exclusivamente por glicose. E com a glicose, ele faz muito a via do ácido cítrico para ganhar muita energia, porque o nosso encéfalo precisa sempre de energia. Então, ele é muito dependente da glicose, só aceita glicose no período alimentado. Por isso, e no período de jejum também, de jejuns curtos, por isso que acontece tudo isso no fígado, no tecido adiposo e no músculo. A maioria dessas
desses nutrientes que eles liberam no período de jejum é para manter o encéfalo, porque se alguma coisa der errado e a gente não conseguir nutrir o nosso encéfalo, a gente entra num quadro de hipoglicemia, né? Onde acontecem todos aqueles efeitos no sistema nervoso central, você começa a agir de maneira estranha, pode até entrar em coma se o nosso encéfalo não receber a nutrição por glicose. Porém, em jejuns mais longos, há mais de 3 semanas pelo menos, o encéfalo começa a aceitar corpos cetônicos, que são aquelas outras formas de energia produzidas aí nesses outros órgãos, no fígado, né? Como nós já citamos. E é isso. Nós devemos lembrar que no passado a gente costumava ficar, né, segundo a teoria da evolução, na época mais distante de nós, as pessoas não tinham muito acesso à comida igual nós temos hoje. Então, esse sistema de alimentar do jejum era muito importante para eles manterem o nível de energia constante no nosso corpo. É isso, pessoal.